Boa noite. Boa noite. Oi, gente. Tudo Boa jóia? noite, galera. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença de todo mundo aí no Facebook. Olha que formalidade. Sexta edição, Sexta edição do Papo Numa Kardec. sexta-feira. numa sexta-feira. Isso é cabalístico. Temas de hoje: reencarnação, que ninguém mais, ninguém menos do que a nossa Vaninha. Dá com oi pro pouca pessoal, experiência. Vânia. Ela tem um livrinho aqui de 74 que ela trouxe pra Eu não tinha inspirar nascido. do livro, E segundo bloco, o que fala, Matheus? Falaremos sobre histórias sobre Chico Xavier. E que mais? Mortes Prematuras. E premeditadas. E por quê? Prematuras. Prematuras. Mas primeiro bloco, estamos aqui com a nossa Vânia, trabalhadora da casa, que veio aqui nos presentear com a sua presença, né? Boa noite, Vânia. Mamãe da Voz voz do Alan. Nossa, segredo revelado. Então, Vânia, pro pessoal que nos assiste, as perguntas que vão sendo colocadas ali no Facebook e no WhatsApp, lembrando, pessoal, que hoje, excepcionalmente, o WhatsApp, para falar conosco aqui, é outro número, 996-22-23-25. E a gente vai colhendo as informações durante o programa. De novo, 996-22-23-25. E esse canal tem trazido para nós, independente dos temas que foram abordados nas 5 edições anteriores, vários temas que caem com sinergia com o tema reencarnação. Sim. Com Então, certeza. o que você pode introduzir esse tema para a gente numa maneira, inicialmente, quem está começando a estudar a doutrina espírita? Eu acho assim, que para começar a falar sobre reencarnação, as pessoas que ou são espíritas iniciantes ou não são, elas têm que entender que reencarnação é um dos pilares do espiritismo. Assim Certo. como Deus, assim como a pluralidade das existências, né? Então, a reencarnação é o que faz, assim, o diferencial. Porque quando eu acredito que eu vivo mais de uma vez, eu vivo de uma forma diferente daquele que acredita que a vida passa e ele morre, é subtraído, ou é levado a, sei lá, A sonolência, a sonolência, Dormir o sono eterno. Se junta a outros, como Inferno algumas, eterno. isso, o inferno, o céu. Fico tocando harpa na minha nuvinha o dia Isso. todo. Ou na então nuvem. simplesmente deixa de existir, né? Sim. Tem muita gente Perde que... a consciência e deixa de existir. Quando você acredita em reencarnação, as coisas mudam. Porque aí você é responsável pelos teus atos, porque você entende que você é eterno. Então, o que acontece? Você vive uma existência, você é responsável por todos os compromissos e coisas que você faz nessa existência, você perde o corpo físico, mas continua vivendo do outro lado. E tem a oportunidade de voltar quando for permitido. Eu Então, acho... é uma mudança bem radical para quem acredita em reencarnação e para quem não acredita em reencarnação. Isso tem a ver com a terminologia de quem acredita em ressurreição e reencarnação? Se são parecidos, ressurreição? Isso. Não são parecidos. Ressurreição significa que eu vivo nessa existência, e vou morrer, vou desencarnar. E eu fico esperando em algum lugar, ou no céu, no purgatório, ou em algum outro lugar, e espero a ressurreição, que é um dia que vem o juízo final. Isso é a ressurreição. A reencarnação não é isso. A reencarnação é a oportunidade que a gente tem de renascer de novo, como Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, é preciso que se nasça de novo, né? E ele até indaga, mas como que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Aí ele fala, não é dentro do ventre da mãe. O que nasce pela carne é carne, o que nasce pelo espírito é espírito, mostrando que você teria que reencarnar outra vez. Você nasce como bebê outra vez, de uma outra família ou da mesma família, aí depende. É interessante entrar nessa seara, porque assim, tratar a reencarnação de uma maneira eterna fica até mais fácil. Porém, como que isso acontece lá atrás? Existe um plano para nós reencarnarmos aqui? Existe uma maneira de decidirmos o que vai acontecer ou isso daí é imposta para a gente?
A tua pergunta é quando você vai nascer aqui. Isso, Tá. justamente nessa questão de como renascer novamente, né? Tá. Como reencarnar. É um plano que eu posso seguir ou isso é imposto daquela maneira? Aí depende. Então é assim, a maior parte dos espíritos, como nós, que somos espíritos ainda medianos, espíritos que têm uma certa dificuldade evolutiva ainda, a oportunidade da reencarnação, qualquer coisa que a gente faça aqui, é um ganho para a nossa evolução. Então não tem uma programação muito definida, ou seja, eu posso até ter a oportunidade de escolher o tipo de corpo que eu desejo, o sexo, muitas vezes a família me atrai, né? Então os pais, a mãe pensam de uma determinada forma e eu sou atraída para aquele grupo familiar, né? As coisas que vou passar aqui são as coisas que a maioria passa, porque eu ainda sou um espírito muito ligado à matéria. À medida que eu evoluo um pouco, eu já tenho direito ou permissão, né, ou merecimento de escolher o tipo de corpo, o tipo de família, o tipo de missão ou de experiências que eu vou viver aqui na Terra. Tá? Não sei se eu estou respondendo Olha, eu direito. tenho uma primeira pergunta aqui do pessoal no WhatsApp. Vamos lá. Dá para medir quantas vezes a pessoa reencarna? Não dá para medir, mas não são poucas, são muitas, né? Porque as pessoas falam assim, eu estou muito bem. Eu conheço pessoas que falam assim, eu estou muito bem, nossa, eu já estou muito evoluído, eu não preciso mais reencarnar. Esse daí vai ter que reencarnar muitas vezes ainda, com certeza. Só uma parada de Não falar dá, isso, né? não dá para imaginar quantas reencarnações a gente tem. Porque, na verdade, segundo o Livro dos Espíritos, a gente evolui muito lentamente. Tá? Porque a gente evolui assim, vamos supor, nessa existência, a gente evolui uma área. Porque são muitas áreas que o ser humano precisa evoluir. Sim. Então, a gente evolui áreas específicas. Então, nesse momento, por exemplo, eu sei que você evolui a parte tecnológica. Entendi. Certo? Entendi. Então, você tem ela mais desenvolvida. Então, nessa existência, isso daí evoluiu mais nesse momento para você. Você pode ter um filho que, para ele, isso daí não é uma coisa importante. Então, ele evolui, por exemplo, a ciência, a música, ou sei lá o quê, afetividade, ou as emoções, Sim, né? sim. Então, conforme as reencarnações servem para isso mesmo, para a gente estar Para se aprimorrar, né? se aprimorando, Pra isso se mesmo. aprimorar. E não é só a gente. Eu estou falando muito. Não, Não. que isso? Não é só a dúvidas- gente, são dúvidas também. não é só a gente que evolui. A gente ajuda, um dos grandes objetivos da reencarnação é para a gente ajudar a humanidade a evoluir. Porque eu não evoluo A gente evolui em sozinha. blocos, você A quer gente dizer? evolui junto. Né? É mais fácil evoluir em conjunto? Esse é o grande objetivo, sim, com certeza. Para resumir, então, a gente vai reencarnando até um dia todas as áreas estarem evoluídas. Aí a gente nunca mais reencarna? Aí a gente muda de mundo, né? Porque os espíritos falam assim que o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então a gente passa a habitar outros planetas, né? Planetas mais superiores, né? Sim. E que tem outras possibilidades. A gente não tem ideia, assim como, vamos fazer um comparativo, assim como antigamente, se a gente falasse assim, eu vou ligar para uma pessoa, tá? Eu vou falar assim, mais para trás, eu vou ligar para uma pessoa, discar um número e a pessoa vai atender lá do outro lado e eu vou conversar com ela. Se eu falasse isso para minha bisavó, ela ia falar, você está maluca. Né? Se eu falo isso hoje para o meu sobrinho, neto, que eu discava o telefone, esperava a telefonista ligar para São Paulo, por exemplo, né? A tecnologia, ele fala assim, você está brincando, tia Vânia. Né? Por quê? Porque para ele a tecnologia, ele não só fala, ele vê, ele conversa, ele manda foto, ele interage, ele joga sentimento através dos coraçõezinhos, etc. Então, entender que é evolução para nós é como se fosse a nossa bisavó, que hoje já deve estar reencarnada, né? Como nossos filhos, nossos netos, não sei, mais evoluído que a gente nessa área, né? Então, entendi. não dá para falar assim. Por isso que as crianças já pegam um tablet com 3 anos e já sai passando o dedinho. Sim. Caiu uma pergunta aqui, pessoal, que eu achei bem pertinente. Olha só, eu tenho esse problema às vezes. Sou espírita e meus parentes de outras religiões me pedem para provar que a reencarnação existe. Nunca sei o que dizer. O que devo dizer a eles?
Eu Sabe, diria, olha- eu diria que, olha, existem estudos, principalmente os norte-americanos, que já provaram milhares de crianças que lembram com requintes de crueldade Sim. a vida passada. Sim, outra coisa são os talentos. Como você explica que uma criança que nasce numa família pobre, sem instrução, consegue falar uma língua fluentemente aos 4 anos de idade, entendeu? Ou tocar Ou piano. tocar piano. Eu acho que quando uma pessoa ela realmente interessa pela reencarnação, ela não precisa de provas, ela vai atrás, ela estuda, e a própria capacidade de juntar 1 mais 1 igual a 2, raciocinando, chega que a única explicação lógica para as diversidades de dores, de alegrias, de riqueza, de pobreza. Ah. Quando alguém nos coloca a prova para que prove para ele, Entendi. é como se eu dissesse assim, eu sou tão especial que eu quero que um espírito venha aqui e me prove que o espírito existe. Então vamos lá, já que o negócio é prova, Vixe. o tema é prova. Precisa provar que Deus existe? Eu acho que é sentimento nesse momento. É. Né? A reencarnação É diferente. prova a bondade de Deus? Sim, com certeza. Por quê? A bondade e a Vamos justiça, né? Não tem Bondade e como separar justiça? as duas. Sim. Vamos lá. A oportunidade Quem que ele começa? nos dá. A pergunta é essa. Olha, Se, é se muito o tema é vasto. prova, gente, pessoal, prova. A reencarnação existe, como chegou aqui pra gente. Como que eu provo? Então vamos dar um passo antes. Como que eu provo a existência de Deus? Isso não precisa. Quem acredita em Deus, Acredita. acredita. Até aquele que diz, sou ateu, graças a Deus. É só ateu, tira o piloto do avião. Então, segundo ponto, reencarnação. Até que ponto o dogma, a explicação, o que vocês quiserem dizer, a prova da reencarnação confirma a bondade e a justiça de Deus. Começando pela Rutinha. Vamos Eu lá. acho que a gente tem que pensar, primeiro, dar uma diretriz para o pessoal que está lá, como é que eles vão buscar, então, referências de livros ou de pesquisas que lhe possam, quem se interessa, buscar isso. A gente tem no Brasil Hermínio Miranda, que tem um livro bem bacana, que é 50 casos de reencarnação. Para ter ideia, ele pegou, acho que 2 casos de digital, ele pesquisava marcas e símbolos no corpo. Teve um caso do Nordeste que a última existência dele foi na Segunda Guerra Mundial. Naquela época não era padrão tirar digital de todo mundo, mas ele tinha. E a digital era exatamente igual a esse cara do Nordeste, que reencarnou 50 anos depois e tinha lembrança da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem... E ele comparou marcas do corpo com as lembranças e via que algumas marcas eram de mortes trágicas. E a gente tem vários estudos aí. Como é que chama aquele cara dos Estados Unidos, gente, que tem reencarnação e vida? Eu não vou lembrar o nome dele, um cientista que pesquisou lá na Índia, que é muito comum as crianças lembrarem. Então, ele pegava uma criança que lembrava, por exemplo, de 50 facadas. No atestado de óbito tinha os locais das facadas. E a criança tinha 50 marcas no corpo exatamente onde tinham as facadas. Tem as lembranças de outras vidas, igual o Matheus falou. Agora, para que, então, que existe reencarnação? Para que a utilidade disso? E como é que isso prova a justiça de Deus? Olha, para você explicar para uma mãe, eu acho que para a mãe é muito difícil, que o filho dela, com 2 anos, não vai andar, que o filho dela, com 2 anos, está com câncer, que essa situação é muito difícil, que o filho dela mal começou a existência, está passando por uma dor tão terrível, que muita gente, às vezes, comete muitos crimes e não vai passar por isso, é muito difícil. Para explicar para uma mãe. Agora, se a gente colocar como é que Deus, que é um pai tão bondoso, tão generoso, faria isso com uma pessoa que mal começou a viver? Vaninha, Você que é mãe. prova da justiça. Eu acho que Por que um filhinho nasceu assim? eu acho que a reencarnação é a maior prova de Deus. Eu não consigo conceber Deus se eu não acredito em reencarnação. Porque nós aqui vivemos, vamos imaginar a vida nossa espiritual como sendo uma vida nossa de uma existência. Então, Tá, eu numa só tenho uma vida escola, só. eu vou para a escola e eu sou testado. Eu entro, eu estudo, se eu não for bem, eu repito. E assim é tudo, não é só na escola, em todas as circunstâncias da vida. Até se você tem uma namorada e você não se dá bem, quando você vai arranjar outra, né? Você vai pensar, você vai analisar se é essa mesmo que você deseja. Então, tudo na vida são testes e provas para nós, não somos? Deus seria até injusto, como ela falou, se mandasse para mim um filho com problema e depois, no mesmo lar, um filho saudável. Onde está a justiça divina aí? Então, a reencarnação, ela nos mostra, isso assim, falando rapidamente, porque
Mas a e quem gente faz acredita? estudos aprofundados sobre isso, né? Que a justiça divina existe. Acontece que nós não estamos todos no mesmo degrau de evolução. Então, enquanto eu preciso passar por determinadas coisas, por exemplo, dores físicas, o outro já estão numa fase de passar dores emocionais. E assim por diante, até chegar num ponto que as dificuldades não os atingem. Né? Então, não sei. Isso não está certíssimo. Inclusive, até falando sobre a prova da existência, da reencarnação, a prova do amor e justiça divina, eu acredito que a reencarnação para nós, acima de tudo, é uma prova de amor do Pai e uma ótima oportunidade de nós virmos para cá e fazermos tudo diferente daquilo que fizemos nas encarnações passadas. Aí o Rodrigo já está me olhando e falou assim, mas como que a gente vai lembrar sobre isso? A cara dele. Bom, eu acredito que é assim, você não lembra da totalidade dos fatos, mas no teu interior você sente aquelas inquietações que te afligiam na vida anterior e nessa vida acaba se exteriorizando de uma forma ou de outra. A Ruth citou alguns casos aqui, há pessoas que morreram, que têm sinais no corpo e tudo mais. Eu viria também a reencarnação como uma forma de nós aproveitarmos o que é o de melhor em nós, entendeu? Aquilo que nós temos de mais fundo no nosso coração para melhorar não só a nossa existência, como a dos outros. Como, por exemplo, aquelas pessoas que, como eu citei, nascem com dom para música, dom para poesia, enfim, N dons que no lar acaba se transformando em benefício para todos. Esse dom, na verdade, nada mais seria do que uma pessoa que já treinou muito em vidas passadas, por exemplo, piano, e como ele já aprendeu e toda a vida ele tem o piano, ele treina, estuda e aprende, nada mais justo do que nessa próxima vida ele ter uma facilidade maior porque ele se empenhou mais em a aprender. Facilidade, não é a lembrança. O que fala para aquele pessoal, né? Você é espírita, né? Não, eu estou tentando, estou estudando. O que eu fui na minha vida passada? O que eu respondo? Ele tem que se avaliar. Exatamente o que é hoje, né? Ele tem que se avaliar o que ele é hoje. Eu, então, não fui um atleta. Não. O Gustavão, que não está aqui hoje o Gustavão está de voz do além, né? Se ele tivesse aqui, eu falava, Gustavão, mas eu vou te falar. Você deve ter sido aqueles soldados romanos, fortão, né? Grandão, né? Eu, com certeza, não fui. Mas, geralmente, a pessoa imagina assim, que nunca foi uma coisa ruim. Todo mundo quer ser uma coisa boa. Sim. Até nessa existência. A gente se engana muito bem, né? Sim. Mas uma maneira da gente avaliar isso daí é o seguinte, fazer uma análise fria mesmo. E muitas vezes a gente vem até com algumas qualidades toldadas para que a gente possa desenvolver outras. Você entendeu? Você quer dizer que eu posso vir, eu posso ser um pianista, mas de repente eu nasço com os dedos atrofiados. Eu vou contar uma história, né? O Eurípides Barçanufo, para quem não conhece, foi um espírita muito importante, né, aqui no espiritismo brasileiro. Então, ele foi contemporâneo do Chico? Não, ele viveu um pouco antes. Um pouco antes? Um pouco antes, né? Então, o que aconteceu? Como ele era um espírito europeu, e naquela época que ele reencarnou, o Brasil, as pessoas que eram voltadas para estudo, assim, queriam se formar, eles se formavam na Europa, eles não se formavam aqui no Brasil. Então, ele tinha medo de reencarnar-se e, logo que ele tivesse na idade do estudo, porque ele tinha uma aptidão muito grande, era muito inteligente, ele tinha medo de ir para a Europa e falar, eu vou ficar por aqui porque aqui era muito melhor. Isso antes dele reencarnar? Isso antes dele reencarnar. E ele tinha medo. Então, o que ele fez? Ele solicitou à espiritualidade que tivesse uma reencarnação, porque ele vinha preparado para embasar o espiritismo aqui no Brasil. Então ele veio, né, do Chico. Um dos grandes precursores, né, do espiritismo. Então ele chegou aqui e pediu para a espiritualidade, olha, eu queria fazer uma reencarnação como um homem simples. Simples. Isso. Então ele trabalhou 40 anos reencarnado aqui na Terra, aqui no Brasil, trabalhando no sítio, na roça. Lavrador. Para conseguir ter amor à terra. Amor às coisas simples, amor às coisas pequenas e as coisas assim da terra brasileira. E aí não querer ir para a Europa. Desencarnou com a mentalidade
de um homem simples. Por quê? Porque o cérebro dele, físico, não dava possibilidade para ele ter expansões como ele tinha como espírito. Entendeu? E aí ele desencarna e volta depois como Eurípides Barçanufo. A próxima existência dele foi de Eurípides Barçanufo, que foi um grande homem. Vocês que pesquisam na internet para saber que quem foi Eurípides Barçanufo. Tem um livro muito bacana, chama Eurípides, o Homem e a Missão, que é muito bacana, compensa ler. Muito gostoso. Você senta e lê ele numa sentada. Ele montou escolas, né? Então, era uma pessoa que estava preparada, era um espírito muito consciente, né? Mesmo passado pelo esquecimento, ele reencarnava e tinha consciência daquilo que ele estava passando, entendeu? Da nova existência dele. Então, a gente muitas vezes solicita uma reencarnação, mas eu preciso ter méritos para solicitar? Então, no Consolador, o Emmanuel fala que é o seguinte, a grande maioria de nós, a gente é muito nublado ainda, a gente vive ainda como sonâmbulo na vida. Então, a grande maioria, a gente tem que ter alguém mais sábio que a gente, igual um professor, igual um pai, uma mãe, que vai lá e direciona para reencarnar. Então, escolhe algumas coisas, porque a gente não tem sabedoria e acaba escolhendo errado. Agora, alguns que já conseguiram, igual a Vânia falou, um degrau acima, tem o mérito de estarem escolhendo alguns detalhes. E quem tem muito mais mérito ainda, aí planeja a vida inteira. Para quem eu acho que quer ter uma curiosidade maior em ensinar isso, eu indico muito os Missionários da Luz, capítulo 12 e 13. Para mim são fabulosos, tem aula até em PDF, lá com as imagens maravilhosas. Então, compensa muito. Lá fala do Instituto de Reencarnação, que lá se estuda e se planeja a reencarnação durante muito tempo. Sim. E aí vê como é que está a questão física. Muita gente acha que a doença é um pecado, uma punição. Lá, por exemplo, mostra vários casos de doença que a pessoa pede para vir com um defeito para que ela fique mais tempo preocupada com a busca pela saúde do que com coisas cotidianas e acaba se perdendo. Por exemplo, material, por exemplo. Isso. Uma senhora chega lá e pede e acha que o corpo dela está muito bonito. Ela fala assim, não vai dar certo. Eu quero uma tireoide alterada, eu quero ir para o tireoidismo, porque eu vou ficar gordinha, eu vou ter que ir no médico sem ter atividade física, e aí eu vou me ocupar com coisas que úteis e que vão, de certa forma, podar que eu acabe errando de novo. No livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno de Miranda, ele trata também da reencarnação de espíritos muito evoluídos no planeta Terra. Então, ele trata de como foi feita a reencarnação desses espíritos. Transição Planetária. Transição Planetária. É o livro do Manuel Filomeno de Miranda. Quem quiser ler, é muito interessante. Nós discutimos isso no primeiro Sexta com Kardec. Material lá. Eles falam que eles não escolhem corpos bonitos, e sim corpos saudáveis. Sim. Então, assim, a gente às vezes pensa, nossa, o espírito evoluído vai ser lindo, pode né? Pode ser que sim, pode ser que não. Assim, a gente ama o Chico, né, gente? Mas vamos Facebook e WhatsApp, galera. Vamos lá. Os médiums podem ver cenas da encarnação passada? Depende do mérito, depende da mediunidade, depende do mérito. Depende por quê. E para quê? Qual a utilidade disso? A gente acha que ver uma encarnação passada vai ajudar. Se fosse ajudar, a gente já nascia lembrando. Se a gente nasce esquecendo, porque tem um motivo útil. O esquecimento. Qual é o motivo útil? Vamos lá. O esquecimento. Por que a gente não lembra o que eu fui na vida passada? Então, peraí, antes de falar disso, deixa eu falar do médium, né? Às vezes a necessidade, eu não vejo muita necessidade, como a Ruth falou, da gente entender o que foi na outra existência. Porque se a gente se avaliar um pouco, porque a gente evolui. Então, se a gente se avaliar, a gente sabe os problemas que a gente tem e sabe onde a gente precisa trabalhar esses problemas. Mas no jornal tem um anúncio lá, médium forte, fala sobre vidas passadas. Ele pode falar muita coisa, mas eu não sei de que utilidade teria para a pessoa no íntimo, se ela se autoavaliar, né? Se ela fizer um exame de consciência, ela vai entender onde estão os pontos fracos dela. É isso que ela precisa trabalhar. E outro ponto também, Vânia, não querendo te cortar, mas já te cortando, mas se eu lembrar dos meus problemas ou das dificuldades que eu tive lá, talvez
aquilo ali eu posso corrigir nessa vida, mas não corrigir de forma certa ou não corrigir de forma definitiva, né? Sim. Eu posso... E aqueles falar, casos de hipnose, regressão de vidas passadas? Que traz Como esse algumas processo coisas, né? Traz algumas coisas. Traz mesmo? Porque quando a gente reencarna, a gente traz toda a bagagem da gente. Assim, quando a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, a gente leva a bagagem da gente. Isso. Se ela vai ser descoberta, ou se a gente tem um trauma lá no outra existência que precisa ser resgatado, os espíritos permitem que isso venha à tona. Mas isso precisa ver a utilidade disso. Lembrando que não é só porque nós renascemos, nós reencarnamos, que nós deixamos de ser quem a gente foi, entendeu? Sim, então, com certeza, isso tudo Sim. tá posto no nosso subconsciente e pode ser trazido de uma maneira ou de outra, né? E vamos lembrar que essa hipnose para regressão, ela deve ser utilizada em ambiente terapêutico. E quem vai num cara Sim. só para fazer regressão, toma muito cuidado. Porque ele vai se prender lá e pode dar um trauma muito pior. Eu tenho uma amiga que regrediu no momento do suicídio. Ela fala que foi a pior coisa que ela fez na vida dela foi regredir. Porque ela foi bem na hora que ela morreu por suicídio por afogamento. Então é o seguinte, se os nossos amigos que estão nos assistindo estão pensando em fazer uma regressão, uma sessão terapêutica de regressão de vidas passadas, qual o conselho que você dá, Que Vânia? tenha um bom instrutor, uma pessoa capacitada e que seja profissional nisso. Não pode escolher uma pessoa, por quê? Porque você vai voltar mesmo, né? Então isso daí... O ideal é não lembrar? Ou só um profissional Por vai que poder você perguntou atestar isso daí, né? Por que o esquecimento? Então, quando a gente... nós estamos lá no mundo espiritual e nos programamos para reencarnar, por que é a necessidade desse esquecimento? Para ganho nosso. Graças a Deus, a providência divina é tão providencial que ela faz com que a criança, quando ela nasça, ela tenha um esquecimento. É como se fosse assim, a mesma coisa quando a gente desencarna. Quando nós desencarnamos, nós ficamos um período em perturbação espiritual. Quando a gente reencarna, é a mesma coisa, só que esse período é mais longo. Então, os espíritos comentam que em todos os lugares que há reencarnação, existe um período de infância. E esse período de infância, ele é maior ou menor. Eles falam que aqui na Terra, o período de infância ainda é muito grande e a criança ainda é muito infantil, muito dependente, né? Atordoada, vamos falar assim, né? Ela fica muito tempo sem assumir os seus compromissos, vamos falar assim, espirituais. Então, por que a gente esquece? Por que a gente esquece? É providencial esse esquecimento, porque na primeira infância nós aprendemos muitas coisas. Isso já cientificamente é comprovado, isso, que na primeira infância a gente se recondiciona, a gente se aprende com os pais, se reconstrói, aprende com os pais. Isso é super importante na reencarnação. Então, a presença dos pais e dos professores nesse momento, da família, do avô, do cuidador, né? Por quê? Porque nesse período de esquecimento eu aprendo tudo. Quando eu vou para a adolescência, eu começo a lembrar as minhas aptidões das existências passadas. E aí eu tenho a escolha do meu par amoroso, eu tenho a escolha da minha profissão, daquilo que eu gosto, por exemplo, você falou da música ou da leitura, né? E quando eu entro na fase adulta, é quando eu assumo as minhas responsabilidades daquilo que eu planejei lá para trás. E até as manias. Até as manias. Bom, pessoal, a Voz do Além está nos dizendo que precisamos encerrar o primeiro bloco. Nossa, já? Para trocar a fita, igual no Pinga Fogo, lembra? Trocar a fita. E dentro de 5 minutos a gente volta, lembrando, 996-22-23-25 é o Zap, e a gente volta no segundo bloco para falar de curiosidades da vida do Chico Xavier e mortes prematuras. Com esse caos que teve agora no Rio São Francisco, com o ator Domingos Montanher, a gente volta já. Tá bom? Já. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais.